Se tem uma coisa que eu aprendi no processo da comunicação, é que todos nós, não importa qual é o seu nicho de atuação, você precisa de comunicação. Você precisa falar bem, de forma objetiva, de forma clara. Você precisa gerar, sim, uma comunicação que consiga levar a mensagem e ter eficácia na hora da aplicação. Tem uma profissão que, principalmente nesses últimos anos, principalmente aqui no Brasil, se tornou algo como chamado fenômeno. Eu estou falando dessa profissão chamada coach. Não estou falando só do coach como nós conhecemos no inglês, de treinador, mas no coach de uma profissão para cuidar das pessoas na forma de entender o seu interior. Das respostas não estarem numa mentoria, mas sim nessas respostas estarem todo o tempo com você. De uma forma que pertence a nós, está dentro de nós e que o coach consegue fazer a ligação, a conexão. Sabe quando você sabe de uma coisa, mas não consegue chegar até aqui para ligar? Bom, o coach, ele consegue fazer você construir uma ponte e faz com que você encontre seus resultados de forma muito assertiva. Essa profissão, no Brasil em 2013, 2014, principalmente em 2015, boom! Eu tenho grandes amigos coaches. Tem muitos profissionais muito bons nisso. Eu não vou falar de algumas pessoas que não são tão qualificadas assim. Vou falar que tem uma grande massa de pessoas muito qualificadas e que estão literalmente ajudando muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. E essa é a parte incrível. As pessoas começaram a ajudar dentro do Life Coach, dentro do Master Coach, dentro do Coach Business. Nós temos coaches de diversas formas. Eu sou um coach de voz. Mas tem uma coisa, que na formação, quando você faz coach, seja qual ele for, fica lhe faltando uma resposta. Na verdade, eles até abordam alguma linha, mas cabe-se de uma forma meio que empírica. Se você entendeu o que eu quis dizer, tudo bem, mas eu não vejo como uma lição. Isso aconteceu em outras áreas, que eu quero até abordar aqui mais para frente, por exemplo, como no jornalismo, e eu quero falar muito sobre isso, como na publicidade, por exemplo. Mas vamos falar dos coaches. Se você é coach, meu convite para você é que você compartilhe com você, agora, nesse exato momento, que você pegue tudo que eu for dizer e avalie se você tem exatamente esse detalhe que pode mudar tudo. E é claro, se você quiser compartilhar com outros coaches, pode ser que isso seja a sua grande chance de ajudar outros colegas a obterem resultados. Porque o objetivo do coach é fazer com que mais pessoas ainda nesse planeta consiga se conectar consigo mesmo. O trabalho do coach é um trabalho excelente. Por que eu estou falando isso? Porque na formação lhe falta para mim, na minha opinião, um detalhe. Eu estou falando de comunicação falada. Qual é o grande talento do coach? O grande talento. O que o coach... É claro, eu estou falando que existem várias situações, várias coisas que um coach precisa saber. Mas se nós tivéssemos que intitular uma ação que o coach tem que ter com o seu coachee, qual seria? Podem escrever para mim. Tudo bem com você? Agora que eu já entrei, você já pode saber do que eu estou falando. Então me escreva. Qual seria essa única coisa, ou uma só, estou pedindo. São várias, mas eu quero uma ação que um coach tem que ter para o seu coachee que pode fazer toda a diferença no processo desse coachee. Que pode fazer com que o coaching consiga realmente ter o seu resultado, o seu objetivo de ajudar as pessoas. Qual seria? Se você puder escrever, eu estou aqui esperando, pode ficar à vontade. Vamos lá, clareza. Sim, a clareza com certeza, mas não é ela, é uma outra ação. Comunicação, isso mesmo, Cris, também, mas tem mais uma coisinha. Se preocupar em ajudar, ótimo, mas é uma ação, é uma coisa que o coach tem que fazer todo momento. É o que faz ele ser o coach, é a grande diferença do coach. Eu falei para vocês, quando no comecinho, se tem uma conexão aqui e outra aqui, o que o coach faz? Ele faz você criar uma ponte para você mesmo encontrar sua ação. Tem uma coisa que ele precisa fazer para conseguir exatamente isso. O que ele tem que fazer para conseguir isso?
Falar, empatia, motivar, ok, vamos continuando, é isso aí. Tô gostando, vamos lá, conectar. Mas não, tem uma coisa que ele faz com todo coach. Todo coach precisa... na verdade, é a grande função que um coach tem. Ele tem que ser bom nisso. Falar. Sim, falar, ok. Mas é uma ação do falar. É uma ação. Uma ação do falar. Qual viria a ser? Agora mais um pouquinho que eu já vou ajudar. Eu tô gostando que vocês estão escrevendo um monte de coisa. Ouvir é um grande talento, mas não é isso. Flup também não. Vamos lá, continue. Tá muito legal isso. Levar a uma reflexão que promova a mudança. Ó, é isso aí, só que com uma palavra você faz isso, tá? Você precisa fazer uma coisa para poder chegar. Isso! Quem escreveu foi Deinha. Exatamente. Perguntar. Pergunta. Eu entendi todo o conceito que colocaram, tá bom, gente? Mas essa palavra, o coach tem que saber fazer perguntas. E essas perguntas têm que ser poderosas. Elas precisam ser poderosas, essas perguntas. Agora, entra o grande detalhe nesse processo. Nós sabemos que temos que fazer perguntas poderosas. Nós sabemos que, muita gente escreveu, motivar, entusiasmar, refletir, um monte de coisas. Mas não é uma ação de mentoria o coach. O coach é uma ação de reflexão, de encontro interno. Para isso acontecer, a pergunta tem que ser certeira. Mas o ponto é que nós aprendemos a fazer perguntas poderosas, a fazer perguntas que realmente vão lá e tocam, que puxe para você aquela ação. Mas o que acontece é que poucos coaches conseguem prestar atenção que mais do que uma pergunta é o como você pergunta. Qual o tom de voz que você está usando? Uma coisa que o coach não percebe é qual primeiro foi a conexão. Existem duas situações. Um dia eu vou fazer um periscope só para falar como chegar para construir um relacionamento com esse coach antes mesmo de começar essas ações que eu vou falar agora. Mas no momento eu faço isso, caso, se vocês quiserem, que eu possa abordar de novo esse tema. Para você que está aqui e você não é coach, não se preocupe com isso, porque faz sentido para você no seu dia a dia. Você precisa treinar coach e com seus coaches. Pode ser marido, pode ser seus filhos, pode ser seu esposo, pode ser amigos. Nós precisamos sempre sabermos trabalhar com a pergunta. Ela traz uma clareza no processo da hora de ter o resultado. Mas o como você pergunta faz toda a diferença. Recentemente, em uma das minhas palestras ao vivo, eu pedi para que... Quem já assistiu uma palestra minha ao vivo sabe que eu tenho umas dinâmicas bem interessantes. E tem uma dinâmica que eu falo sobre a pesquisa, por exemplo, de uma pesquisa, seja qual for, principalmente se for uma pesquisa política. E eu estava fazendo uma pesquisa política porque estava no momento eleitoral, então aproveitei. Mas eu faço pesquisa de qualquer pesquisa mesmo. E eu fiz uma pesquisa assim com a menina. Detalhe, a pesquisa era perguntar: o que você está achando aí do governo? O que você está achando aí do não sei do quê? Lembrando que eu usei a palavra achar um momento de dúvida, realmente. Mas preste atenção se eu pergunto, por exemplo, para você. Eu chego para você e falo assim. Preste atenção. Agora você vai entender que eu estou saindo um pouquinho do coaching no relacionamento, porque é muito pessoal e depende muito da situação de cada pessoa. Então eu vou generalizar essa pergunta numa forma de pesquisa, de Ibope, por exemplo. E eu chego e pergunto assim: tudo bem, como você está? Eu queria saber de você, de uma forma que você pudesse trazer uma informação, o que você está achando do governo? Vamos fazer mais uma pergunta. O que você pensa do nosso sistema de saúde? Como você acredita que vai ser essa resposta? Claro, estou exagerando um pouco. Não estou falando que o coach vai fazer essa pergunta toda desanimada, mas, às vezes, o tom desse próprio coach seja um tom mais baixo, a pessoa seja mais serena, seja uma pessoa que fala mais calmamente, uma pessoa que realmente é mais calma. É dela, ela fala assim, desse jeito.
E tem pessoas que, a partir por ser dela, ela é muito mais explosiva e mesmo que ela não perceba, ela acredita que esta forma que ela esteja falando é uma forma que ela esteja falando de uma forma clara, objetiva, entusiasmada e que simplesmente... Opa, peraí. Deu para entender que tem pessoas diferentes? Mas o tom que você usa em uma pergunta modifica tudo. Você ouviu a pergunta que eu fiz do governo. O que você está achando aí do governo? O que você pensa? Poderia fazer... O que você está pensando? O que você acha desse governo? Perceberam? Toda a conotação da minha interpretação é negativa. Não importa se você acha o governo espetacular, você vai acentuar por negativo. Por isso que eu não acredito muito, eu estou comprando uma briga talvez, mas numa pesquisa de como, por exemplo, de Ibope. Porque depende muito de quem pergunta e do como pergunta. Se uma pessoa muito alta, num tom um pouco mais firme, perguntar para uma pessoa mais baixinha e magrinha, é tão claro na minha cabeça que a resposta vai vir da forma que aquela pessoa, induzida naquela pessoa, perguntou. Sei que existem personalidades diferentes que não estão ligadas à altura tal e tudo mais, mas eu estou falando de uma proporção, ok? Agora, se eu perguntasse: olá, tudo bem? Eu quero saber de você, o que você está achando do governo? Ou, diga para mim, como está a saúde pública? Como está a saúde? Perceba que o cérebro, por mais que nós saibamos que a política não está lá aquelas coisas, e que a saúde então nem se fala, mas o que acontece é que automaticamente o cérebro entende uma resposta, entende uma comunicação completamente diferente. E se você deu na primeira vez uma nota 0, nota 1, eu não estou falando que você vai sair dizendo: não, o governo está maravilhoso. Não. Se não é real, você não vai falar desse jeito. Mas a diferença é que se antes você deu nota 1, você vai dar pelo menos nota 3 a nota 5 nessa resposta. Compreende? É um impacto gigantesco isso na comunicação em seu contexto. Agora imagina que você está com o seu coach. Aí você precisa chegar numa informação. Eu já vi isso acontecer, por isso que eu estou falando. O coach está ali e a pergunta é uma pergunta muito emocional. É uma pergunta muito profunda. Eu vou perguntar, por exemplo, imagina que você tem uma relação muito ruim com os seus pais. E é uma relação destruidora, ruim, que dói mesmo. Eu já vi coaches fazerem a pergunta para um coach dessa forma. Me diga, a senhora, tente lembrar o que você construiria se você pudesse agora acabar ou rever a situação como você já teve em sua vida. O que você hoje poderia fazer? O que eu estou querendo dizer é que quando você quer aprofundar a emoção e você faz uma pergunta com um sorriso, você vai provocar outro tipo de resposta. A resposta vai vir na intenção de felicidade. Mas vamos supor que eu quisesse a felicidade. Até aí está tudo bem se eu falar sorrindo. Mas se eu quisesse mais profundidade, eu queria ir lá no fundo, eu queria que essa pessoa conseguisse ir lá no fundo e arrancar toda a dor que tivesse, eu não poderia perguntar assim. Eu teria que perguntar puxando ela para baixo para depois ajudá-la a chegar em cima. Então, como eu teria que dizer? Eu não estou discutindo a sua técnica de coach, ok? Eu estou só discutindo aqui a atenção da comunicação, como ela pode ajudar. Se você colocar o tom para baixo, se você pudesse hoje, se você pudesse consertar tudo, se cada situação, cada emoção, cada ponto pudesse ser resolvido agora, você consegue uma solução? Quando você coloca um tom, e eu coloquei um tom de... Esse tom que fica mais harmonioso, ele está sofrido, mas ele está triste só apenas. Ele está amargurado, ele está triste. Agora, se eu quisesse raiva, provocar a raiva, que aquela pessoa consiga tirar tudo da sua entranha, ou fazer comparativos, algo do tipo com perguntas, eu preciso dar uma reação. Por isso que o sim e o não funciona perfeitamente. O sim
e o não vai fazer um impacto na sua relação na hora de dar o resultado para o seu coach. Por isso você precisa lembrar, tudo que é sim, tem sorriso. Tudo que é positivo, tem sorriso. Tudo que é felicidade, tem sorriso. Tudo que é não, negativo, triste, ou até suspense, ou apenas um drama, é sem sorriso. Apenas um não, é sem sorriso. Quando você faz essa compensação e você entende qual é o momento da interpretação, o seu resultado muda por completo. A resposta que você vai ter é muito mais eficiente. Ela é poderosa. Não adianta você somente fazer perguntas assim. Outra coisa, lembre-se da reflexão. Não faça a pergunta totalmente direta, se caso não for assim. Tem gente que faz a pergunta é muito extensa talvez, e acelera na pergunta e não entende. Se você não quer gerar ansiedade, já aconteceu de casos de pessoas trabalhando a ansiedade de alguém e tentando diminuir essa ansiedade, mas a pessoa começa a falar desse jeito, como se a gente estivesse falando agora. Imagina eu falasse para você, olha, eu quero que agora você se sinta tranquilo. Eu vou dar um exemplo bem claro. Imagina que agora a gente está numa sessão para relaxamento. Nós vamos falar agora de como você pode meditar e o quanto uma respiração vai fazer todo sentido para você. E você vai se sentir mais tranquila, mais suave, a paz vai reinar dentro de você. Quer que eu pare? É diferente. Se eu quisesse falar de tirar a ansiedade, de vez em quando ouvir o silêncio, sentir mais calma, suavidade. Perceba como nós nos transportamos de ambiente. Precisamos entender que a comunicação, ela está nos pequenos detalhes de tudo. De tudo. Essa pergunta pode ser feita neste tom, se o contexto permitir. Ou essa pergunta aqui pode ser feita neste tom, dependendo do contexto. Essa pergunta pode ser feita neste tom, claro, dependendo da circunstância. Mas perceba, você precisa fazer o rapport, você precisa entender qual é a conexão que você precisa colocar para aquela pessoa. Se coloque na emoção dela, sinta a dor dela. Perceba e ajude de verdade de uma forma profunda. Faça pela raiz. O bom coach é aquele que faz pela raiz. Aquele que, independe da quantidade exatamente de sessões, ele faz pela raiz. Eu sou um treinador de voz. E eu treino as pessoas a entenderem exatamente como elas podem ajustar o tom da voz dela, da comunicação. Pessoas que não percebem, que falam alto demais o tempo todo, e elas não percebem que falar alto demais está ligado a algumas relações psíquicas. Que falar baixo demais também está relacionado. Ela pode ser, por exemplo, uma pessoa muito confiante. Eu confio em mim, eu confio no meu trabalho. Mas como é que a sociedade reflete isso? Uma das coisas que eu aprendi, de acordo com o tempo, é que duas coisas importam muito. Só que a diferença é que uma importa muito mais do que a outra. Que é a seguinte, e as duas refletem das duas formas. É o que você pensa e o que os outros podem pensar daquilo que você comunica. Eu posso pensar que minha comunicação está excelente. Eu, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que falam desse jeito. Ela fala desse jeito. Fala qualquer pessoa desse jeito. E sabe o que é interessante quando ela fala desse jeito? Ela fala com a pessoa e fala assim, nossa, eu não falei nunca com você, sabe por quê? Porque você parece muito bravo. Eu bravo de jeito nenhum. Olha o jeito que eu falo. Feliz, eu tô feliz. Eu conheço pessoas que têm uma cara de bravo e na verdade não é. Mas a aparência física faz com que eu não me conecte com você. E talvez nós tenhamos tudo para se conectar. Portanto, o que você pensa da sua comunicação é fator muito importante. Então eu estou colocando ele em 65% a 70%. E o restante é o que os outros pensam na sua comunicação. Se você não gerar uma congruência em tudo isso, os seus resultados podem ser bem fracos. Você pode até conseguir chegar onde você queria. Não estou falando que você não chega. Lembre-se disso, não estou falando que você não pode alcançar se você falar alto demais, baixo demais, se você tiver mais descrição que ninguém possa até entender o que você está dizendo. Não estou falando que você não vai chegar aonde você quer. A única diferença é que será mais árduo, demorar mais tempo e pode ter certeza que terá muito mais frustrações do que isso. Você precisa relacionar tudo isso. E sua comunicação
vai ter um resultado incrível. Mas isso você precisa se conectar primeiro. Perceba, que tipo de coach você é? Se olhe, se pergunte, principalmente, se ouça. Minha sugestão agora, para matar de vez, para que você possa executar um coach perfeito nesse sentido, grave as perguntas que você mais faz para os seus coaches, para os seus coaches. Quais são as perguntas que você mais faz? Você vai gravar um áudio, você vai gravar essas perguntas e vai ouvir. Ouça elas. E eu te pergunto, o que você queria passar naquela pergunta? Eu posso fazer a mesma pergunta, e você entender de forma completamente diferente. Mas eu estou falando completamente. Uma única pergunta. Você pode passar diversas emoções. Eu posso fazer perguntas simples, como todo mundo faz, perguntas simples. Como você se vê daqui a um ano? 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 Cada pessoa vai interpretar de uma maneira cada uma das perguntas. Eu tentei usar até quase a mesma frequência e mudei somente as tonalizações. Ajustando o mesmo tom, melhor dizendo, consegui trazer a mesma postura de voz, porém com a intensidade e, é claro, a proposta diferente. Me diga, como será? Como é? Como poderia ser? A minha pergunta agora para finalizar é essa. Você se aceitaria como seu próprio coach? Você se aceitaria como seu próprio coach? Você se aceitaria como o seu próprio coach? Qual a resposta? Eu espero que você tenha entendido claramente o meu objetivo aqui em te ajudar a ter perguntas poderosas, mas com interpretações que tocam. Interpretações que vão na raiz. Que em vez de você fazer 30 perguntas para obter esse resultado aqui, você pode fazer apenas 3, se você conseguir ir direto. Tá bom? Um abraço para você e obrigado por sua companhia. Espero que você tenha aproveitado. Lembrando que eu te espero na rede social que você mais gostar. Escolha qual você mais usa, qual você mais gosta e, por favor, me siga. Ricardo Silva Voz. Eu te espero também para que você deixe seu comentário, tá bom? Por favor, eu quero seu comentário, eu quero saber o que você pensa. Eu até criei um grupo no Facebook que chama Falar Bem Conecta. Dá uma entradinha lá e deixe seu comentário. Tem até uma enquete lá, muito legal. E se você quiser, pode até fazer a sua própria pergunta lá. Vai ser muito bom. Obrigado por sua companhia. Deixa eu agradecer algumas pessoas que estão aqui me acompanhando. Lembrando que estou toda quinta e toda segunda e toda quinta no Periscope às 9 horas da noite. Então vamos lá? Deixou aqui. Ana, obrigado. Vicente, como você está? Tudo bom? Mario... Ai, fugiu. Maria alguma coisa. Obrigado por sua companhia. Eu acho que é Maurício. Deve ser. Vamos lá, Juliano. Valeu, tudo bem, obrigado. Cris, obrigado por estar aqui. Já vi alguns alunos aqui já também, do Falar Bem Conecta. Obrigado por sua companhia. Eu agradeço muito. E não se esqueça, espero que você sempre esteja se comunicando da forma que você consiga ajudar as pessoas a realizar os seus maiores objetivos. Por isso, eu sou um especialista em comunicação falada e digo que minha maior missão é ajudar as pessoas a se conectarem, mas de forma verdadeira, porém com estratégia, tá bom? Cada live um aprendizado. Obrigado, que legal. Muito obrigado. O que mais? Deixa eu ver. Quer ver aqui, que mais? Gleidson, obrigado. Anderson, obrigado. Graziele, muito obrigado pela sua companhia. Nelson, obrigado. Quem mais? Obrigado por todo mundo que está aqui. Eu vi que muita gente compartilhou, que deu seu like, né, sua curtida, obrigado. Nilda, obrigado também, valeu todo mundo. A gente se vê. Eu espero que você esteja acompanhando sempre. Tem muitas sacadas. Quem está lá no grupo também, no WhatsApp, também recebe sacadas exclusivas que ninguém recebe em outra rede social, tá bom? Até. Tchau.